Continuando nossa aula, pessoal, sobre o amplificador push-pull. Então, vamos fazer agora um exemplo para mostrar que a gente aprendeu bem esse conteúdo aí. Então, temos aqui um exemplo. Dimensionar o circuito amplificador abaixo, de acordo com os parâmetros dados, calcular a impedância de entrada, saída, ganho de tensão, projetar os capacitores e calcular qual deve ser a tensão da fonte de entrada para esses parâmetros. Tá? Então, eu tenho na saída lá uma carga de 8 ohms aqui, o que poderia ser, por exemplo, um alto-falante. Um alto-falante com impedância de 8 ohms e teria uma potência de 4 watts, tá? Então, teria dois transistores, um NP, NP com ganho de 100, a queda de tensão aqui do VB é 0,7, a queda do diodo é 0,5, pessoal, tá? Uma queda um pouquinho menor, a tensão de saturação 0,5, frequência de 1 kHz, e eu quero projetar ele para 5% da polarização da corrente quiescente em 5% da corrente de pico. Tá? E ele tem uma impedância de entrada de 100 ohms. Tá? Então aqui nós vamos ter uma tensão, que nós vamos calcular quanto que é essa tensão para essa potência aqui, para essa carga. Vai dar uma tensão de pico e eu quero descobrir qual que é a tensão que eu tenho que colocar aqui para dar essa tensão de pico na saída. Claro que se isso aqui fosse um amplificador real, que a gente fosse usar na prática, pessoal, não seria assim, né? A gente teria, na verdade, um projeto, teria uma tensão aqui na saída, isso sim, só que a gente teria uma tensão na entrada fixa, e daí, como esse cara aqui tem um ganho limitado, talvez a gente teria que colocar aqui no meio uma outra etapa amplificadora, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Mas por enquanto vamos fazer esse projeto ao contrário, né? Geralmente, quando a gente já tem uma carga fixa, já tem uma potência fixa, a gente faz de trás para frente o projeto, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos começar pela análise CC, né? Através da análise CC nós vamos projetar os resistores aqui para fazer a polarização e para ele funcionar de forma adequada, tá? Então primeiro calcular a corrente, a tensão de pico, né, da saída, né, para a gente conseguir fazer o projeto, tá? Então a potência de saída ela é uma função da corrente e da potência, né? E da resistência, né? Então nós temos a potência de saída, ela é a resistência vezes a corrente ao quadrado, tá? Sempre que a gente está falando de potência, a gente usa os valores RMS, tá? Então, aqui, o que nós temos que fazer? Passa esse R aqui dividindo, tira a raiz quadrada. Então, a corrente RMS é a raiz quadrada da potência sobre a resistência. Nesse caso, que vai dar, então, uma corrente de 0,707 amperes, ok? A corrente de pico, então, a gente vai pegar essa corrente aqui e vai multiplicar por raiz de 2, né? Porque a gente vai assumir que isso aqui é senoidal, tá? Então, 0,707 vezes raiz de 2 vai dar uma corrente de pico de 1 ampere, ok? Com essa corrente, pessoal, então aqui, ó, nesse cara aqui vai estar descendo 1 ampere e aqui também vai estar descendo 1 ampere no pico, né? Sempre um transistor acionado por vez. Uma hora esse aqui vai estar acionando, outra hora esse aqui vai estar acionando, tá? Mas a corrente de pico no transistor vai ser 1 ampere. Então, o RE, pessoal, como eu já tinha comentado na aula, nós vamos calcular o RE no pico. Tá? Então, no pico, esse cara aqui vai ter uma impedância de uma resistência lá do modelo RE de 26 miliohms, ok? Então, a tensão de pico, pessoal, ela é dada, tá? Então, calcula essa resistência aqui que a gente vai usar depois na análise CA, ok? Para fazer o projeto, a gente também precisa saber quanto que é a tensão máxima que a gente vai ter aqui na saída. Para isso, a gente precisa para projetar, por exemplo, a tensão de alimentação, tá? Então, a tensão de pico na saída, pessoal, ela a gente pode pegar, já que a gente já tem a corrente de pico aqui, corrente de pico vezes a resistência vai dar, então, 8 volts, que é a tensão de pico na saída, tá? Projeto da tensão de alimentação. Através dessa tensão de pico, então a gente vai pegar aqui, vai ter 8 volts na tensão de pico, tá? E a gente também tem que, em cima desse transistor, vai ter uma tensão máxima, né? Uma tensão mínima, né, de operação, que é a tensão de saturação, tá? E isso vai ter uma quantidade de tensão, vai ter uma tensão em cima do capacitor, tá? Então, através dessa relação que a gente já viu naquela aula lá, específica sobre isso, a gente vê que a tensão de VC mínima ela é pelo menos 2 vezes maior que a soma dessas duas tensões, tá? E daí é uma regra prática que eu passei lá que tinha que ser pelo menos umas 2 vezes e meia, tá? Por que 2 vezes? Porque metade da alimentação fica no capacitor, tá? Então a gente coloca um pouco maior para não ter problema, tá? Então, substituindo os valores, né, tensão de pico é 8, 0,5 de queda de tensão, vai dar uma tensão de 21,25 volts, ok? Claro que se eu posso usar essa tensão aqui, não tem problema, mas geralmente a gente arredonda, tá? Eu vou arredondar aqui para uns 22 volts, tá? Claro, se fosse na prática, a gente fosse usar uma fonte comercial, provavelmente ia usar uma fonte de 24 volts, aí, que seria uma tensão comum, ok? Depois, vamos para o projeto dos resistores. Primeiro vamos fazer o projeto desse resistor RB, esse resistor interno aqui, tá?
Então, esse resistor, pessoal, a gente projeta no ponto quiescente. Tá? O que é o ponto quiescente? É quando a gente tem zero de tensão na entrada, né? Os capacitores aqui vão abrir. Tá? Então, esses dois capacitores aqui abriram. E o circuito vai ficar no coletor, vai estar conduzindo a corrente quiescente. Tá? Então, a gente vai trocar o transistor aqui pelo modelo para análise CC do transistor. Que para o NPN, ele é a queda de tensão da base e a fonte de corrente do coletor. E no PNP é a mesma coisa, só que invertido. Tá? Então a corrente ela sempre no NPN ela entra no coletor e sai no emissor, e no PNP ela entra no emissor e sai no coletor. Tá? A corrente do coletor. Lembrando que quando tem a setinha é sempre o emissor. Tá? Então ela fica invertida, fica assim. Então a corrente ela sai da base e aqui ela entra na base. Tá? E daí o que acontece? Essa corrente que entrou na base, pessoal, ela vai passar por aqui e vai sair por essa base. Tá? Então essa corrente aqui, ó, que entrou nessa base é a mesma em módulo que essa aqui, tá? Só que uma é positiva e outra é negativa, ok? Então se aqui vai estar passando uma vez a corrente da base, né? Porque aqui vai estar a corrente do coletor, divide pelo beta, vai dar a corrente da base aqui. Daí, nós temos que descobrir quanto que é essa corrente quiescente. Um critério de projeto interessante é projetar em torno de 5% da corrente de pico, tá? Isso aí foi falado lá na aula, tá? Então, a corrente do coletor quiescente é em torno de 5% da corrente de pico, tá? Então, vai dar em torno de uns 50 miliamperes, ok? Então, a corrente da base quiescente, ela é essa corrente aqui dividida por beta, né? Então, tem um beta de 100, então 50 mili dividido por 100 vai dar uma corrente da base aí na ordem de 500 microamperes, tá? E daí para fazer o projeto do RB é o seguinte, pessoal, tá? Então, analisando essa malha aqui, ó, tá? A malha contendo o RB, ela contém, então, dois diodos equivalentes da base, né, dos dois transistores, né, que são esse VBE aqui e esse VBE aqui, tá? Então, vai dar 0,7 aqui, 0,7 aqui. E temos uma queda de tensão aqui do diodo, tá? Então, fazendo uma malha aqui dentro, fica menos VD, menos a queda de tensão em cima desse resistor aqui, porque a corrente do diodo está descendo, né? Então, a gente coloca ela para baixo e o mais fica em cima. Então, chega nesse terminal negativo e dá o caminho aqui duas vezes VBE, tá? Então, isolando esses caras aqui, ó, vai ficar 2 VBE, esse VD vai passar para o outro lado e divide pela corrente da base, né? Que é essa aqui, ó, tá? Que é essa aqui, ok? Então, substituindo os valores ali, lembrando que o VBE é 0,7 e a tensão do diodo é 0,5, tá? Depois eu vou mostrar na simulação ali para vocês. E o RB, então, dá em torno de 1,8K, ok? Depois, projeto da resistência R, tá? Essa resistência de cima e de baixo, pessoal, elas são iguais. Fazendo isso, ele acaba tornando esse amplificador assimétrico se os transistores forem pares complementares, tá? Então, essa tensão aqui já vai ficar automaticamente na metade da alimentação, tá? A gente projetou lá para 22 volts, então aqui vai ter 11 volts. Quiescente, né? Não, no ponto quiescente. Aqui não, né? Porque aqui nós não estamos no ponto quiescente. Então, o projeto do resistor R, como é que a gente faz? Tá? Então, o projeto do resistor R, o que a gente faz? É a tensão sobre ele dividida pela corrente que passa por ele. Tá? Todo resistor é assim. Tá? Então, como é que a gente faz para achar a tensão? A tensão é a diferença da tensão entre esse terminal positivo, que é o lado de cima, e o terminal negativo, que é o lado de baixo. Então, do lado de cima, pessoal, nós temos a tensão VCC. E a tensão de baixo é a soma de todas essas tensões aqui, ó, desses três elementos. Da carga de saída, que daí a gente vai estar exatamente no pico, né? Ela é projetada para o pico. Então, aqui nós temos a tensão de saída de pico. Esse cara aqui está carregado com VCC sobre 2, tá? Porque a gente vai projetar para VCC sobre 2. E aqui tem VBE, tá? Então, se a gente olhar esses valores, né? Essa tensão nesse ponto aqui, ó, que é a tensão no terminal negativo, é a soma do VBE mais o VC sobre 2 mais o VO de pico, tá? Logo, a diferença de tensão em cima do resistor é VCC menos VB, tá? E onde VB é tudo isso aqui que a gente acabou de calcular. Então, VCC menos o VB vai dar a tensão sobre a resistência. Depois, nós precisamos saber uma corrente, né? Precisamos da corrente, porque a tensão nós já temos. Então, essa corrente, pessoal, é um critério de projeto também. A gente decide quanto de corrente vai passar ali. O que acontece? Como nós estamos projetando para o pico, tá? No pico, a corrente que passa por esse resistor tem que garantir que esse transistor se mantenha ligado, tá? Esse é o objetivo. Então, aqui, quando a gente está no pico da corrente no coletor, então ela vai estar fornecendo aqui 1 ampere, né? Como a gente calculou antes, que é a corrente de pico, é 1 ampere. Então, 1 ampere dividido pelo 100, o beta igual a 100,
Então aqui vai dar uma corrente aí na ordem de miliamperes, tá? Que é a corrente de pico, dá 10 miliamperes, né? Tem 10 miliamperes de corrente de pico. De onde é que vem essa corrente, tá? Ela vem de dois lugares. Parte vem da entrada, tá? Vem daqui ó, do capacitor, entrada, e parte vem do IR, tá? Então a gente projeta da seguinte forma. E aqui nós já projetamos que aqui está vindo também a mesma corrente quiescente, que é o IBQ, tá? Que a gente já colocou no slide anterior. Então aqui embaixo está vindo IBQ, tá? Então a gente projeta esse resistor R aqui para ser igual a 2 vezes IBQ. É um critério de projeto também, tá? Então vem 2 vezes IBQ de cima. Se está vindo um IBQ para baixo, quer dizer que vai vir um IBQ para cá, tá? Lembrando que o IBQ é só 5% da corrente de pico. Tá? De onde é que vem as outras 95% dessa corrente de pico? Vem da entrada, tá? Então, dá para dizer que quase toda a corrente de pico vem daqui, tá? Se a gente usasse 1 aqui, ó, daí quer dizer que essa corrente IBQ estaria vindo toda de cima e essa corrente aqui iria toda para lá, tá? Só que na prática a gente tem que colocar um pouquinho de corrente para cá, senão não funciona, tá? Então, se esse resistor aqui for muito grande, o que vai acontecer? Ele vai cortar aqui, ele não vai conseguir fornecer a corrente de pico necessária na saída, tá? Então, se aqui fosse uma vez, tá? Na hora que a gente fosse substituir, aqui ficaria uma vez. E daí, o que vai acontecer? Se eu diminuo na parte de baixo, eu aumento a resistência. Então, ficar uma resistência muito grande, ele não ia conseguir fornecer corrente suficiente para ligar o transistor, tá? Então, mesmo no pico, esse resistor também tem que colaborar com corrente, tá? Então, a resistência é a variação de tensão sobre a corrente que está passando ali, tá? E onde o IBQ é a corrente quiescente no slide anterior. Então, isso aqui dá um resistor de 2,3 kΩ de resistência, beleza? Depois, o que nós temos que fazer? Vamos fazer análise CA para a gente pegar e calcular as impedâncias, entrada, saída e ganho, tá? Então, na análise CA, os capacitores são considerados curtos-circuitos, tá? Então, os capacitores vão curto-circuitar, aqui, ó. E a tensão de alimentação é curto-circuitada com o terra, tá? E como ciclos positivo e negativo, pessoal, eles são iguais, e só tem um transistor operando por vez, então a gente pega um modelo que só tenha um transistor ligado por vez, tá? Então, a gente vê que quando está sintetizando o semiciclo positivo, essa etapa de cima está ligada, né? Esse transistor de cima. E quando está sintetizando o negativo, a etapa de baixo está ligada, tá? Está fazendo o negativo aqui, ó. Ok? Então, como eles são iguais e só tem um operando por vez, a gente usa só um, tá? Então fica um modelo assim, ó. Fica aqui o RS, a entrada. Esses capacitores CI aqui, eles são tão grandes que eles curto-circuitam esses dois caras aqui, ó, através desse curto aqui, ó, tá? E daí esse resistor que está aqui em cima vem para baixo e aqui fica o beta R e aqui a fonte de corrente que está aqui em cima, tá? Esse aqui é o modelo CA do transistor, beleza? Então fica esse modelinho aqui que a gente usa para fazer a análise CA. Vamos calcular a impedância de entrada, tá? A impedância de entrada, então a gente analisa daqui, ó, para cá, né? O RS não faz parte da entrada, né, pessoal? Porque ele faz parte da fonte, né? Não faz parte da impedância de entrada. Ele vai ficar em série com a impedância de entrada depois, tá? Daí, e nesse caso específico, a gente tem que deixar aqui o RL, tá? Porque senão não vai fazer sentido essa resistência aqui, né? Porque senão a gente teria um IB entrando e beta IB entrando aqui, tá? Então teria como se fosse 5, se o beta fosse 5, digamos, e fosse 1 ampere de corrente, então a gente teria 5 amperes aqui e 1 ampere aqui, tá? E daí se não tivesse a carga, para onde é que a corrente iria, né? Não tem como. Então temos que considerar com essa carga aqui, tá? Então, mesma coisa, tem que achar as equações, né? Vamos fazer o somatório das correntes, mesma coisa. Nesse nó aqui, ó. Então tá entrando IB, tá entrando beta mais 1. E tá saindo VO sobre RL, que é a corrente que desce nesse resistor aqui, de cima para baixo, tá? Nós estamos procurando a impedância de entrada, né, pessoal? Que é o ZI. ZI é o quê? É VI dividido por II, tá? Onde é que está o II? Está aqui, ó, e o VI está aqui, ó, ok? Então, nós temos que achar uma equação, pessoal, que tenha VI e tenha II. Aqui, ó, eu encontrei uma relação que aparece VO e IB, que depois a gente vai usar mais para frente, tá? E aqui, ó, pessoal, no lugar desse IB, nós podemos achar uma relação em cima dessa resistência aqui, ó, tá? A corrente em cima dessa resistência aqui, ó, ela é a tensão do terminal positivo aqui, porque a corrente está indo da esquerda para a direita, então o positivo fica aqui. Então, desse lado nós temos VI e do outro lado nós temos VO. Então, VI menos VO sobre beta R vai dar a corrente IB, tá? Então, daqui, ó, pessoal, o que nós podemos fazer? Nós podemos pegar e isolar esses dois termos aqui, eu passo o beta R para o outro lado, depois vai ficar VI menos VO sobre
essa relação ali. E daí, ó, no lugar deste VO aqui, ó, pessoal, ó, nós podemos pegar todo esse termo aqui, ó, e jogar aqui dentro, tá? Daí o que vai acontecer? Vai ficar, nessa equação vai ficar o quê? Só VI ó, e IB, tá? VI e IB. Daí o que acontece? Quando eu vou pegar e passar esse cara que está negativo, vou passar para o outro lado, tá? Vai dar uma relação entre VI e IB, ou seja, desse VI com aquele IB ali, ou seja, isso aqui dá uma relação desse quadrado, tudo que tem aqui dentro. Se eu pegar essa corrente VI, essa tensão VI e dividir pelo IB, vai dar essa impedância ZB, ou seja, vai dar um circuito assim, ó, tá? Onde aqui eu vou ter o meu R sobre 2, e aqui vai dar um ZB, tá? Então, o que é a impedância de entrada nesse caso? É o paralelo desses dois aqui. Então, a gente achou um equivalente para todo esse quadrado aqui, tá? Que é o VI sobre IB. Por quê? Porque aqui está indo IB para lá, tá? IB e aqui tem VI. Tá? Então, quanto que é a impedância desse cara aqui? Já está pronto, R sobre 2. E depois isso aqui que nós temos que descobrir que é o ZB, que está aqui, ó, VI sobre IB. Então, ela é beta vezes RE mais beta mais 1 vezes RL. Tá? Aqui eu posso trocar beta mais 1 por aproximadamente beta. Daí substitui ali, fica um termo mais simples aqui, que é beta vezes R mais RL. Ok? E daí, então, a minha impedância total é o paralelo dessas duas resistências aqui, né? É ZB em paralelo com R sobre 2. Tá? Então, só substituir os valores ali. Nós temos que é sem o beta, né? R 26 mili mais 8. Isso aqui vai dar uma impedância de entrada de 472,7 ohms. Então, ganho de tensão, podemos calcular ganho de tensão sem carga, tá? Então, vai ser esse ganho aqui, ó. A gente analisa sem a impedância de entrada e sem a carga na saída, tá? Por quê? Porque essa carga depois a gente coloca no circuito aquele com a carga de entrada, a carga de saída e a impedância, a resistência da fonte. Tá? Então, aqui o que nós temos? Um RE sobre 2 aqui, desse resistor aqui, beta RE, e no final a corrente ali. Então, quando a gente olha esse circuito aqui, ó, de cara parece que não faz sentido, que nem eu tinha analisado antes, né? Por causa dessa relação aqui. Só que daqui, ó, a gente tira uma relação bem interessante, que é analisando esse nó aqui, ó, nós temos que estar entrando IB e mais beta IB, está entrando para cima. Então, se a gente somos dois termos ali e a gente vê que a corrente ela é a diferença dessa tensão aqui para essa tensão aqui, ó. Ou seja, VI menos VO dividido por beta RE. E a gente pega essa corrente aqui ó, e substitui ali, ó. Tá? Então aqui faltou um NL. Tá? E a gente iguala a zero, a gente chega à conclusão que o VI tem que ser igual ao VO. Ou seja, é um ponto específico onde essa corrente B é igual a zero e essa corrente é zero. Então, não tem corrente passando aqui, ó, tá? Então, essa tensão acaba sendo igual a essa, porque a queda de tensão em cima do beta RE, ela é zero, né? Isso aqui acontece porque está sem carga, tá? Depois, quando a gente coloca a carga, ela vai aparecer normalmente, tá? Daí vai passar esse cara aqui dividindo, a gente vai ver que o ganho de tensão ela tem que ser igual a 1, ok? Então, ele tem um ganho unitário. Então, vamos lá, pessoal, impedância de saída, como é que a gente analisa? Então, que nem a gente viu antes, né? Nós vamos pegar e fazer a análise daquele ganho de tensão, né? Que daí vai dar aquele circuitinho série que nem a gente viu antes na aula. Então, primeiro a gente vai pegar e vai analisar esse circuito aqui, né? Nós vamos analisar essa tensão VO aqui, vamos fazer um nó aqui. Então, nós temos a corrente IB chegando, beta IB chegando, e temos a corrente que vai para a carga aqui saindo, que é VO sobre RL. Então, correntes entrando na esquerda, igual as correntes que estão saindo na direita. Tá? Então, colocando o IB em evidência, vai ficar beta mais 1 vezes IB. E a corrente IB, pessoal, que é a corrente da base, ela pode ser expressa através daquela, como se a gente estivesse fazendo análise por nós, né? A gente pega a diferença de tensão em cima desse resistor, que é VI menos VO, e divide por beta RE. Então, isso aqui dá o IB. Pegando isso aqui, ó, eu posso pegar e substituir aqui dentro, tá? Então, pega isso aqui e substitui ali dentro. Então, vai ficar uma relação só com VI e VO. Então, se a gente pegar e expandir isso aqui, né? Vou multiplicar cruzado aqui, vou multiplicar esse RL para lá ó, e esse beta RE para cá, tá? E daí eu vou conseguir isolar VO, considerando ainda beta aproximadamente beta mais 1, a gente vai ficar com essa relação assim. Isso aqui, na verdade, é o ganho de tensão com carga, tá? Que eu não escrevi aqui ganho de tensão com carga, eu só botei VO igual a tensão VI, que é essa tensão aqui, ó, tá? Ela vai passar como se fosse por um divisor resistivo para produzir o VO, beleza?
Isso aqui, pessoal, é como se fosse um circuitinho assim, tá? Um circuitinho série. Então, a tensão VI, que é a da entrada do amplificador, ela basicamente passa por um divisor resistivo dentro do amplificador, tá? Desse amplificador push-pull. E daí a impedância de saída, pessoal, é como se a gente estivesse olhando de fora, né? Não considerando a carga RL e olhando para dentro, tá? Então vai ficar esse RE pequeno aqui, tá? Então, nossa impedância de saída é VO, que é VO sobre VI, né? É simplesmente a gente curto-circuita, né? Esse cara aqui, né? Porque é isso aqui com a tensão de entrada VI igual a zero, né? Então vai ficar RE, tá? Ou seja, esse amplificador, pessoal, o push-pull, tem uma impedância de saída muito pequena, tá? Porque esse RE aqui vai ser na ordem de milivolts ou alguns volts, tá? Então a impedância dele é bem pequena, beleza? Então, nesse caso, no nosso caso aqui vai dar 26 miliohms, então uma impedância de saída bem pequena, ok? Depois, pessoal, projeto dos capacitores de acoplamento, tá? Então aqui tem que tomar um cuidado também especial, que também tem uma exceção nesse amplificador. Algumas coisas são iguais, outras tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, o amplificador de entrada, pessoal, que vai aqui, né, que tem os dois capacitores CI, que são dois, né? Eles devem ser como é a restrição feita anteriormente, né? A reatância deles tem que ser 10 vezes menor que a impedância de entrada, né? Na menor frequência do sinal, F mínimo, né? Que o amplificador vai operar. Então isso aqui já era igual ao que era de antes. Só que esses dois capacitores aqui têm uma dupla função, né? Uma delas é fazer isso que foi feito aqui nessa primeira restrição, e a segunda é que esses capacitores aqui, pessoal, eles também têm a função de curto-circuitar esse resistor RB, tá? Porque na análise CA, ó, eles somem, não tem capacitor aqui, ó, tá? Por quê? Porque desculpa, não tem RB aqui, ó, tá? Não tem RB aqui, ó. Por quê? Porque esse capacitor aqui foi lá e curto-circuitou esse RB. Então a reatância dele tem que ser muito menor do que esse RB. Tá? Então, só que além disso, tem que ser muito menor mesmo, tá? Tem que ser interessante que seja pelo menos umas 100 vezes menor, tá? Senão ele não funciona direito, tá? Funciona com valores menores, até funciona, mas na simulação ele distorce totalmente as formas de onda lá e não funciona de forma adequada. Então, nesse caso aqui, esses capacitores aqui tem que ser um pouco maiores, tá? Pode ser uma desvantagem desse tipo de amplificador aí, tá? Então, o capacitor de entrada vai ter que seguir essa restrição aqui, que é a mesma que a gente já fazia antes, né? Olhando essa figura aqui, né? Então, nós temos aqui o RS que está em série com o ZI. Então, se a gente somar esses dois caras aqui, ó, e dividir por 10, a reatância do capacitor tem que ser menor que isso, tá? Então, tem que ser menor do que 10 vezes, 1 sobre 10 vezes a resistência do que tiver em série naquela parte do circuito ali, tá? Então, se fizer isso, pessoal, substituindo nossos valores, nosso RS é 100, né? E nosso ZI é 472, que nem a gente calculou antes. Isso aqui vai dar um capacitor de 2,8 micro, tá? E a outra restrição é que ele tem que ser 100 vezes menor do que o RB. Tá? Então, e além disso, ó, ele está em série aqui. Ó. Vocês estão vendo que esses dois capacitores como se estivessem em série na hora de curto-circuitar aqui. Ó. Então, essa reatância, pessoal, tem que ser o equivalente dessas duas reatâncias, né? A soma delas tem que ser menor do que 100 vezes, 1 sobre 100 do RB. Tá? Então, se substituir isso aqui, pessoal, vai dar um capacitor de 17,7 micro. Tá? Então, qual dos dois que eu vou usar? O que der o valor maior, né? O que for maior. E na saída é a mesma coisa de antes, tá? Então, a gente vai pegar esse circuito aqui, vai ver o que tem em série aqui, tem o ZO e o RL, soma os dois, tá? Divide por 10. Então, a reatância do capacitor tem que ser 10 vezes menor do que isso, tá? Então, isso aqui vai dar um capacitor de 198 micro, tá? Então, isso aqui vai dar um capacitor maior, porque a resistência aqui dessa carga de saída é bem menor do que os 472 aqui do que tem na entrada, tá? Então, geralmente, o capacitor de saída vai dar um capacitor maior, beleza? E depois, o que mais que é pedido lá no exercício é o seguinte, pessoal. Nós temos aqui na saída, pessoal, uma tensão de 8 volts de pico, tá? E tem um amplificador aqui que tem uma impedância de entrada e saída e tem uma resistência da fonte. E a pergunta é, qual é a tensão da fonte para dar 8 volts de tensão de pico na saída, tá? Então, aqui na saída tem 8. Temos todos os parâmetros do circuito, né? Esse ganho aqui é unitário, esse ZO aqui é 26 mili, a impedância de entrada é 472 e essa resistência aqui é 100. Então, qual que tem que ser essa tensão aqui? Então, nós temos que fazer o contrário, tá? Estamos fazendo o contrário do que foi feito em todos os outros exercícios até agora, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos que escrever uma equação que relaciona o VS com a tensão de saída, tá? Então, quem que é? Vamos fazer por partes. Primeiro, quem que é o VI? O VI eu pego essa tensão aqui, ó, VS, e passo pelo divisor de
de tensão da entrada, tá? Que é VS vezes o ZI divide por RS mais CI, tá? E quem que é o VO? O VO é o resultado dessa parte de cima, desse VI aqui, vezes o ganho de tensão sem carga, e daí passa de novo passa pelo divisor de saída, né? Então essa parte aqui, o pessoal, da entrada é o VONL, tá? Que é a tensão sem carga. E depois vai ser aplicado na carga. Então a relação entre a tensão total de saída e a tensão da fonte, ela é o produto desses dois divisores de tensão aqui. Tá? Nesse caso, porque o ganho dessa parcela aqui é unitário. Então tem um umzinho aqui multiplicando que eu não coloquei. Tá? Então o que é o objetivo? Achar o VS. Então eu vou passar todo esse cara aqui, ó, dividindo lá para baixo. Tá? Então vai ficar 472,7, o divisor da entrada vezes o divisor da saída. E a tensão de saída, pessoal, ela é senoidal, né? Então ela é 8 vezes seno de 2π vezes 1000t. Ok? Então a tensão de saída, desculpa, a tensão de entrada vai ser 9,723 vezes seno de 2π 1000t. Tá? Então ela vai ter que ser uma tensão um pouquinho mais alta por causa dessas quedas de tensão que a gente tem aqui na entrada e na saída. Beleza? E depois tem que calcular também essa tensão aqui, ó, que é a tensão VE. Tá? Por que VE? Porque está ligado nos dois emissores. Tá? Então é a tensão do emissor dos dois. Então, como a gente já fez antes, né, a função desse capacitor aqui, pessoal, é retirar o nível CC, tá? Então, o nível CC é o nível, a tensão quiescente, né, dado desse conversor. Então, ele vai operar, a tensão quiescente que vai ser metade da alimentação. Então, esse capacitor, ele pega e se carrega com metade da alimentação para bloquear esse nível, que é metade da alimentação também, esse nível CC que tem misturado aqui. Então, se ele tirou a metade da alimentação, para a gente calcular o V, a gente tem que colocar a metade da alimentação de novo. Tá? Então, a tensão do emissor é a tensão de saída mais a tensão quiescente lá, que é a metade da alimentação. Tá? Então, isso aqui é da saída, né? A saída nós já tínhamos, né? Não é essa aqui é da entrada. Né? Então, substituindo ali, nossa tensão VE ela é 8 vezes seno de 2π 1000t mais 11, tá? Então, aqui a tensão do emissor, pessoal, ela nunca pode passar de 22, né? Que é a tensão do VCC aqui, 22, e nunca pode passar de 0, né? Então, ela vai estar onde? Ela vai estar aqui no meio, digamos que aqui seja o 22, tá? E aqui é o 11. Então, a nossa tensão de saída, pessoal, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá? Ela vai estar alternando. Então, ela vai ir de 11 mais 8, né? Porque a tensão máxima do seno é 8, né? Então, 11 mais 8, ela vai ir até 19. E depois ela vai descer até 11 menos 8, né? Que vai dar 3. Então, ela vai até 3. Tá? Então, ela está excursionando entre 3 e 19. Tá? Então, ela tem uma folguinha aí de 3 volts para cima e para baixo para não saturar. Tá? Para não fazer isso aqui que o meu desenho fez aqui. Tá? Para ela ficar puramente senoidal. Beleza? Então, agora na simulação, eu vou mostrar para vocês como é que é o funcionamento desse amplificador aí. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Vou fazer a montagem do circuito aqui no LT Spice. Tá? Então, pressiona F2 para puxar os componentes, tá? Vamos colocar aqui primeiro a fonte de tensão. Eu vou colocar uma fonte aqui, ó. Depois vai ser a fonte da tensão de entrada. Depois pressiona F2 novamente. E aqui vai em NPN, tá? Para colocar o transistor NPN de cima. Pressiona F2. Digita PNP. Tá? PNP, pode ser qualquer um desses PNP ou NPN aqui, pessoal. Ó. O que muda é o símbolo apenas, tá? Ó, esse aqui que tem 4 terminais que não é esse, tá? Mas os outros pode ser ou esse aqui ou esse aqui. Para o NPN também tem um equivalente, que é esse aqui, ó, ou esse aqui, ou esse aqui, tá? Nós vamos pegar o mais simples deles aqui, tá? Então, esse aqui é o PNP, ele vai ser colocado aqui invertido, né, pessoal? Tem que pegar aqui, ó, e daí tem que inverter ele, pessoal, e daí seleciona ele aqui ó, e tem um botãozinho aqui em cima, ó, para espelhar ele, tá? Então tem que ser colocado assim, ok? Daí depois, o que precisamos? Os resistores dá para apertar R direto, então aperto R aqui, ó, R aqui, ó, precisa um resistor aqui no meio e precisa eu vou dar um Ctrl R aqui para colocar o resistor da fonte de entrada, tá? Precisa ainda de a carga da saída, que eu vou colocar por aqui, ó. Os capacitores, Ctrl R, aqui vai ser o capacitor de saída, aqui vai ficar o capacitor da entrada, tá? E precisamos também o diodo, né? Então aperta D e já vai aparecer aqui o diodo, tá?
Tá aí basicamente todos os componentes. Podemos fazer a ligação, tá? Eu vou alinhar alguns componentes aqui, ó. Ok, pessoal, montado o circuito, tá? Agora podemos começar a colocar os valores, tá? Então, nossa fonte, conforme nós calculamos, é 22 volts. A carga da saída aqui é 8. Capacitor de saída, pessoal, aqui, ó, é um capacitor de 200, vamos colocar um pouquinho maior. E o capacitor de entrada pode ser de 18 ou 20, vou colocar 20 e 200, tá? Tem que ser uma capacitância maior. Então, esse aqui vai ser 20 micro. Clica com o direito, né? Capacitância 20 micro. Aqui vai ser 200 micro. Esse resistor aqui da entrada, ele é de 100, né? Vou chamar inclusive de RS, esse cara aqui. Podemos arrastar ele um pouquinho para o lado para ficar centralizado. Aqui a nossa tensão, né? Então aqui nós vamos clicar em avançado, né? Nós temos que vir aqui em senoidal e aqui tem os valores, né? Então a nossa tensão CC, né? O nível CC é 0. A amplitude é o que está aqui, ó, que nós calculamos. Aqui, ó, né? Que é 9.723. 9.723. E a nossa frequência é 1 kHz, tá? Esse texto aqui, o pessoal, nós podemos colocar para o lado aqui, se quiserem. Os resistores. Os resistores, podemos voltar aqui. Onde é que nós temos? Então, o resistor R 2.3, que é o de cima, e o RB é 1.8, né? Então, aqui é 2.3. Opa, 2.3K. Aqui é 2.3K. Aqui é 1.8K. O que falta? Os transistores e os diodos. Tá? O diodo, pessoal, vocês podem vir aqui, pegar um diodo novo. Aqui, pessoal, vocês podem colocar o que vocês vão usar a maioria das vezes, pelo menos depois nas aulas práticas. Pode ser esse N4148 aqui. Ó, tá? Ele é para 75 volts e 200 mili. Tá? É um diodo bem tranquilo aí que a gente tem bastante no laboratório. Transistores, pessoal. Tá? Aqui os transistores, nós também temos alguns específicos que nós temos no laboratório. Vamos usar esse transistor aqui, ó. Tá? Vou mostrar o datasheet para vocês. Então, que é o chip 31 e o chip 32. Tá? Então, o chip 31, pessoal, ele é um transistor NPN e ele tem um par complementar, que daí está dito aqui, ó, par complementar ao chip 32, que daí tem que olhar no outro datasheet, tá? Aqui, então, esse transistor aqui, pessoal, ele é um transistor que ele tem várias categorias, que é o tipo 31 normal, o A, o B e o C. O que muda de um para o outro? É a tensão. Então, o normal é o tipo 40 volts, 60, 80 e 100. O que a gente tem ali na simulação é o tipo 31C. Tá? Então, ele é para 100 volts. Consequentemente, o chip 32C ele é para menos 100 volts. Então, ele é o complementar. Ele é exatamente igual, pessoal, só que com sinais trocados. Tá? Então, como ele é PNP, ele vai ser sempre negativo aqui, só que a gente inverte ele lá e daí fica uma tensão positiva também. Então, esse tipo 31, ele trabalha com uma corrente, a nominal dele é 3 amperes, só que ele pode trabalhar com uma corrente pulsada até 5 amperes por um determinado período de tempo. Tá? A potência de dissipação máxima é 40 watts, tá? Então, é uma potência bem alta. Pode chegar até 150 graus de temperatura, então tem vários outros parâmetros aqui que vocês podem vir aqui buscar. O mais importante é esse aqui, ó, ganho de corrente CC, tá? Que a gente chama de HFE. Isso aqui vem lá dos parâmetros híbridos que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Então, aqui nunca diz qual é o ganho, né? Porque o ganho varia muito com a condição de operação. Então, o ganho mínimo dele é 25, tá? Para uma corrente de 1 ampere e para 4 volts em cima do coletor emissor, tá? Então, o ganho mínimo. Só que a gente vai ver ali na simulação que ele vai ficar na faixa de uns 70, até mais, tá? E tem esse gráfico aqui também que mostra o ganho, tá, pessoal? Aqui é a corrente, aqui então vai de 1 mili até 10 amperes, que nem opera em 10 amperes, e aqui está o ganho. Então, em 1 ampere, que é a nossa corrente de pico, ele está com ganho um pouquinho maior que 100, tá? Só que isso para uma tensão VCE, coletor emissor de 4 volts. Só que a nossa tensão é maior, então o ganho já dá diferente. Então esse gráfico aqui, na verdade, é só para mostrar que ele
diminui conforme vai aumentando a corrente, tá? Mas não dá para ser usado para nada esse gráfico aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos voltar aqui para a simulação e vamos colocar esses dois transistores. Então, aqui é o NPN. Então, vocês vão vir aqui, se vocês colocaram lá as bibliotecas, vocês clicam aqui para colocar em ordem alfabética e procurem por chip, tá? Chip... Então, tá aqui, ó, chip 31C, tá? Chip 31C. E aqui embaixo vocês vão colocar também chip, coloquem em ordem alfabética. Daí tá aqui, ó, chip 32C, tá? 3 amperes, bem esse aqui. Só não é a mesma marca, esse aqui é Texas e aquele lá é Fairchild, tá? Colocou os dois transistores, só que assim, ó, pessoal, no exercício aqui, ó, no enunciado do exercício, foi dado que o beta é 100, tá? Esse beta 100, eu não sei se ele vai acontecer aqui na simulação. Então, assim, é só para fazer uma simulação que vai dar exatamente os valores que a gente quer, tá? É para mostrar que está certo a nossa teoria, eu queria que esses transistores se comportassem como transistores de beta 100. Então, eu vou forçar um beta 100 neles, tá? Então, para isso, eu vou botar esse código aqui, ó, tá? Esse código aqui, ó. Então, como é que vocês fazem para colocar ele? Vocês vêm aqui em OP, tá? E colocam como uma diretiva do Spice. Se vocês botar em comentário, ele não vai interpretar isso aqui, mas se vocês colocar como diretiva do Spice, ele interpreta esse comando que vocês estão dando. Então, é um comando .model, e daí vocês vão chamar aqui, ó, chip31C, então ele vai pegar esse modelo desse transistor aqui, ó, tem que dizer que é um NPN, e vocês vão botar um BF, né, forçar um beta 100, tá? O beta é BF, é ganho de corrente para frente, forward, né? Então, e para o tipo 32C também, vocês vão botar um beta 100, tá? Então, vocês vão rodar a simulação aí forçando um beta igual a 100, beleza? Então, é isso aí. Para fazer essa simulação, é isso aí. Montou tudo, vai clicar em Run aqui, ó. Ele vai pedir quanto que é o tempo total de simulação. Então, assim, a primeira vez que vocês estão rodando a simulação, vocês precisam rodar um tempo um pouco maior para ver se ele entrou em regime permanente, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 500 mili, tá? E quero começar a salvar o time to start saving data, salvar a partir de 0. E o máximo time step, que é o passo de simulação, como é que vocês calculam o passo de simulação? Esse passo é o seguinte, vocês vão pegar a maior frequência do sinal que vocês têm aqui nesse circuito, que é, nesse caso aqui, ó, 1 kHz. Vocês vão calcular o período desse 1 kHz, isso dá 1 mili. Daí vocês vão pegar esse 1 mili e vão dividir por 1000, digamos. Que daí vai dar que a cada período de 1 kHz vai ter 1000 pontos dentro. Se eu quero 200 pontos, então eu pego 1 mili e divido por 200. Então, o que é esse 200 ou esse 1000, pessoal? É o quantos pontos ele vai pegar para construir uma senoide. Porque ele liga ponto a ponto. Então, se vocês pegar tipo 5 pontos, ele vai ficar uma triangular. Tá? Porque ele vai ligar um ponto com uma reta. Agora, se vocês pegar vários pontos, ele vai ligando com pontinhos bem próximos um do outro e vai formando uma senoide mais perfeita. Então, 1000 pontos aí tá show de bola. Tá? 200 pontos já tá bom. Tá? Então, vamos fazer aí com 5 micro também, que daí fica mais... Então, seria 200 pontos. Então, vai pegar esse 1 mili, vai dividir por 200, vai dar 5 micro. Então, 5 micro é o passo de simulação. Tá? E esse é o máximo, né? Na verdade, ele trabalha com passo variável. Ele nunca vai passar de 5. Se ele precisar, ele vai diminuir esse passo. Então, se ficar um pouco maior, não tem problema. Beleza? Então, quando começou a rodar, ele está lá. Está calculando, já rodou até os 500 mili. Agora eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, a ponteira para ele mostrar a minha medida. Então, agora vocês vão olhar esse circuito e vão ver se ele está em regime permanente ou não. Tá? Então, vocês vão ver que aqui no início, ó, teve um transitório. Ó. Ele saiu aqui com valor menor e aumentou. Tá ruim de ver aqui, eu vou clicar aqui para tirar o zoom. Ó. Vocês vão ver ali ó, que ele saiu de um valor menor e depois entrou em regime. Então, vocês têm que olhar tanto na saída quanto na entrada. Tá? Eu vou tirar agora o de saída aqui. Ó. Vocês vão ver ó, lá, ele começou num valorzinho um pouquinho maior. Então, mas só que isso foi lá no início, tá, pessoal? Então, ele tá em regime permanente aí a partir de, sei lá, 400, a partir de 100 aqui já tá show de bola. Tá? Então, depois disso, eu vou pegar e vou mudar a simulação para ele salvar só alguns pontos, tá? Não precisa rodar toda a simulação. Senão, para ver a simulação, tem que vir aqui e dar um zoom em cada ponto, fica ruim de ver. Então, quando eu cliquei no rodar aqui, ele gerou esse arquivinho, esse código aqui, né, .tran. Tá? Que é uma análise transiente. Então, se a gente clicar aqui, ó, ele vai voltar para essa tela aqui. Ó. Então, a gente está rodando a análise transiente. Então, em vez de salvar a partir de 0, eu vou salvar a partir de 498 mili. Tá? Então, ele vai rodar de 498 até 500. Vai dar 2 mili. Cada período tem 1 mili aqui. Então, ele vai dar 2 períodos só na tela.
tá? Eu acho que fica... Porque daí fica períodos inteiros, assim, fica mais fácil de ver, tá? Lembrando, dá 2 cliques em cima de onde eu quero medir aqui para ele mostrar só aquilo na tela, tá? Assim eu não gosto de visualizar a forma de onda na tela, tá, pessoal? Eu vou fazer assim, eu venho aqui, o Windows e dou um vertical aqui, ó. Daí ele fica dessa forma aqui, ó, e eu ainda reduzo esse cara aqui um pouco e aumento esse, tá? Por quê? Porque assim eu posso vir aqui e adicionar um plot plane, tá? Que daí eu permite mostrar mais do que uma forma de onda, tá? Então nessa forma de cima eu vou mostrar aqui, ó, a tensão de saída e a tensão de entrada, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, pessoal, e daí eu clico na... E aqui ainda a gente pode dar um nome, né? Aqui é a tensão de saída, então eu vou vir aqui, ó, vou pegar esse carinha aqui, ó, vou chamar de O e vou colocar um O ali, tá? Então a partir de agora aquele nó não vai ser mais VN nó 007, vai virar o tensão de saída, tá? Eu vou vir aqui, ó, e vou chamar esse cara aqui, ó, de I. Desculpa, de S, né? Porque é o source. Então vai ser aqui, ó, tá? E aqui, ó, pessoal, eu vou pegar e vou chamar de I, né? Porque é a tensão de entrada do amplificador. É aqui, ó, depois da impedância da resistência da fonte. E aqui, quando eu coloco o mouse, vocês estão vendo que ele está apontando a corrente da direita para a esquerda. Quer dizer que eu coloquei esse resistor virado, tá? Daí na hora de medir, ele vai medir negativo. Então eu vou vir aqui, ó, e vou inverter esse cara aqui, eu dou um Ctrl R, tá? Então agora, quando eu rodar a simulação, vou rodar ela aqui. Quando eu colocar o mouse, ele mostra da esquerda para a direita. Depois eu vou querer medir a corrente, ele vai ficaria invertido, tá? Então aqui, ó, pessoal, ó, eu vou clicar aqui e vou colocar agora a tensão de entrada, um clique duplo, então VS está 9,73. Então se eu vim aqui clicar em cima daquela variável e arrastar aqui, ó, vou puxar esse cara aqui, ó, que ele não atrapalha, vocês vão ver que ele vai ficar até 9,7 alguma coisa aqui. Ele não tem aquela ferramenta do PSIM para mostrar o pico da forma de onda, tá? Mas é 9,723, né? E nessa mesma tela eu vou colocar a tensão de saída, tá? Então eu vou clicar ali, ó, e vou colocar a ponteira bem em cima. Vocês estão vendo, ó? E daí eu clico no VO para ele colocar a segunda ponteira aqui, ó. Posso colocar outra, né? Só dar um clique duplo, eu coloco duas medidas e ele vai mostrar aqui, ó, uma no VS e a outra no VO, tá? Então eu vou medir no mesmo ponto, tem que trazer para o mesmo ponto. Então olha a tensão de saída aqui, ó, tá 794, pessoal, tá? Então tá bem parecido, ó, tá bem parecido que nós calculamos para 8, né? Então deu 60 mili, tá? Menos, né? Porque tá 47, deu 53 mili de diferença, tá? Dá até para fazer ficar um pouco mais, pessoal, porque esses 50 e poucos mili, parte ficou nesses capacitores aqui, ó. Então se eu vim aqui, ó, e colocar aqui, ó, vou botar aqui 2.000, tá? E aqui eu vou botar 200, tá? Na prática não se faz isso, tá, pessoal? Porque vai ser um capacitor muito mais caro, só para ganhar alguns mil não vale a pena, tá? Isso aqui não vale a pena. É só aqui na simulação que os capacitores são de graça, tá? Então aqui, ó, se nós virmos aqui, ó, vocês vão ver que agora foi para 798, tá? Ganhou alguns mili. Por isso que aumentar muito o capacitor não vale a pena na prática, tá? Eu só estou fazendo aqui na simulação para mostrar para vocês que esse capacitor rouba um pouco da tensão, tá? Mas 10 vezes acima, que nem a gente projetou aqui, ó, tá? Vamos lá no último slide. Aqui, ó, pessoal, nós colocamos um 10, né? Por isso que a reatância dele é 10 vezes menor do que a da fonte, do resistor de saída. Então, 10 vezes já está bom, ele já consumiu pouca tensão, já roubou pouca tensão da saída. Agora aqui ele está 100 vezes maior, tá, o capacitor. E a reatância dele está 100 vezes menor. Então, já está muito maior do que precisava, tá? Beleza? Então, quer dizer, está funcionando, beleza. Ah, eu quero saber quanto... Se eu colocar aqui ainda, eu posso colocar, por exemplo, o VI junto nessa tela, ó. Então, vocês vão ver que, olha aqui, ó, se eu der um zoom aqui, ó, o VI e o VI e o VO, que são esses dois aqui, estão praticamente um em cima do outro. Por quê? Porque o do VI para o VO é ganho unitário. Então ele está praticamente unitário aqui. Não está bem unitário porque é 0,98 alguma coisa, né? Por causa do RE de saída. Ah, então ele está bem próximo de 1, tá? Então tá beleza. O que mais que eu posso mostrar aqui, pessoal? Eu vou tirar o zoom e vou colocar nessa forma de onda de baixo, eu vou colocar aqui, ó, a corrente do coletor, tá? Então olha como é que é a corrente do coletor. E vou colocar a corrente do coletor de cima e do de baixo. Só que se eu colocar do de baixo, ó,
ele vai medir negativo, tá? Porque o transistor PNP é o complementar daquele, então ele sempre mede invertido, tá? Então eu vou vir aqui, ó, vou só colocar um menos aqui na frente, ó, tá? Vou vir aqui, coloco um menos e ele fica assim, tá? Então aqui, pessoal, dá para ver bem certinho, ó. Quando a gente está sintetizando o semiciclo positivo, que é aqui, ó, nessa parte aqui, ó, quem está ligado é a corrente do coletor do NPN, que é do de cima. E do outro está zerado, ó. E depois, ó, quando tem um momento aqui que eles se trocam, ó, passa de um para o outro. Ele passa o bastão para o próximo transistor. E depois quem está ligado é o transistor de baixo e o de cima está... liga o de baixo e desliga o de cima. E tem um momento aqui que eles estão se cruzando, ó. Eles estão se cruzando e daí tem uma corrente de cruzamento, que está até maior do que aquela que a gente projetou lá. Mas não é problema, tá? Não pode ser muito maior, senão vai acabar tendo problema. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Esses resistores aqui, então a gente calculou ele, tá? Só que a gente tem que ter uma noção física, pessoal, do que acontece se a gente alterar eles, tá? Então aqui, ó, esse ramo desse resistor e esse diodo, a função dele é produzir uma tensão aqui que vai polarizar as bases dos transistores. Então o que acontece se eu diminuir esse resistor aqui? Em vez de botar 1.8K, eu vou vir aqui, ó, e vou botar aqui 500, tá? Vou colocar um resistor de 500. Então ele é bem uma corrente, um resistor bem menor. Então ele vai drenar mais corrente. Se ele vai drenar mais corrente, vai menos corrente para a base, tá? Daí o que pode acontecer? Pode acontecer isso aqui. Eu vou botar um valor menor ainda, vou botar 200 aqui, tá? Então olha o que acontece. Ele vai chegar a um ponto que não vai ter corrente suficiente para manter aqueles dois transistores ligados, ó. E vai ter um momento aqui, ó, onde os dois estão desligados, tá? Vocês estão vendo que está ficando meio quadradinho aqui, ó, tá ficando meio triangular isso aqui, ó. Isso aqui é por causa do passo, pessoal. Tá? Então eu vou vir aqui ó, no passo e vou colocar aqui, ó, no passo de simulação, que é aqui, ó, tá 5 micro, né? Eu vou colocar 1 micro, tá? Vou rodar a simulação de novo, vamos ver se vai sair, né? Vamos olhar mais perto. Sim, olha a diferença, pessoal. Isso aqui tem que tomar cuidado. 200 pontos, então, para a simulação era muito pouco ponto. Precisava um passo melhor, tá? Então, isso acontece às vezes, tá? Então, você tem que olhar se a forma de onda tá meio, assim, triangular, assim, ou vários traços, assim, tem que pegar e diminuir o passo, tá? 1 micro já tá bom, quer dizer 1000 pontos. Então, olhem aqui, ó, pessoal. Tem um momento aqui, ó, que pegou e desligou os dois transistores, tá? Então, bem nesse cruzamento por zero aqui, ó, ele, nesse ponto aqui, ó, pessoal, desligou os dois transistores. Então, eu vou mostrar aqui em cima só a tensão de saída. Então, olha ali o que acontece. Acontece o chamado de crossover, tá? Então, nesse ponto, os dois transistores desligaram. Então, a carga ficou flutuando, tá? Então, esse ponto, essa tensão aqui está aberto, tá? É como se tivesse cortado esse fio aqui. Ó. E daí, a tensão de saída vai para zero. E daí, ele acontece essa distorção aqui, ó. Esse degrauzinho aqui, ó. Tá? Então é uma distorção. Se isso aqui fosse um sinal de áudio, ia ficar um chiado lá, a gente ia escutar um ruído diferente aí que não seria a frequência que a gente queria escutar, ok? Então se eu diminuir esse resistor, aumenta o crossover, tá? Aumenta essa distorção no cruzamento, tá? O que significa isso, pessoal? Significa que eu vou inserir harmônicas, tá? Vocês estão vendo lá na disciplina do Olinto, né? Então, se a gente vir aqui, eu quero saber se tem quais harmônicas que essa distorção aqui causou. Vocês viram que nem chegou mais em 8, ó. Ele baixou até a amplitude. Então, eu vou vir aqui, ó, FFT da tensão de saída, tá? Então, ele vai ficar nesse formato aqui, ó. Eu quero mostrar no formato linear. Então, vem linear aqui, ó. Então, vocês vão ver aqui, ó, ele vai ter... E isso aqui, como eu já tinha... Não sei se eu já tinha comentado com vocês, isso aqui é valor RMS, tá? Então, vou multiplicar por 1.42, que é raiz de 2, né? Então, isso aqui vai ficar valor RMS. Desculpa, valor de pico. Ficar valor de pico. Então ele tinha que estar em 8 aqui, só que não está. Tá? Então, se vocês olhar aqui, vai estar pouco menos de 8 e apareceu outras harmônicas aqui. Tá? Que harmônicas são essas? Vamos clicar aqui. Ó. Então, vamos puxar isso aqui para cá. Ó. Ele apareceu terceira harmônica. Por quê? Porque a nossa fundamental está em 1 kHz e aqui apareceu 3. Tá? 3 kHz. E apareceu todas as harmônicas ímpares. Tá? Apareceu múltipla de 3, apareceu a quinta, depois a sétima, depois a nona e assim por diante. Todas as ímpares. As pares não, tá? Beleza? Por que não? Porque essa distorção que está acontecendo provavelmente seja simétrica. Ela está acontecendo na parte de cima e na parte de baixo. Tá? Aquela distorção daqueles outros amplificadores classe A que a gente viu, aparecia harmônica par.
Por quê? Porque ele distorcia só na parte de cima ou só na parte de baixo. Então, se a distorção for simétrica, geralmente, que é nesse caso aqui, ó. Então, a amplitude está simétrica, a parte de cima e a parte de baixo. Ó. Então, vai ser múltipla de 3, geralmente. Cada amplificador tem uma característica diferente. Né? Então, o que nós queríamos? Nós queríamos que aqui nesse cara só tivesse a frequência de 1 kHz, né? Por quê? Porque se a gente vir aqui, ó, a FFT da tensão de entrada, ó, a tensão de entrada, isso aqui sempre vai aparecer um pouquinho, mas a amplitude é bem menor, né? Ó, se a gente olhar aqui, ó, é só 1 kHz. Essa sujeirinha que tem ali, ó, pessoal, sempre vai ter um pouquinho, mas é milivolts, tá? Isso aqui é por causa da maneira como o LTSpice gera os pontos, tá? Mas isso aqui não existe na prática, né? Seria um senoidal perfeito nesse caso, tá? Então, se eu diminuir esse resistor, aumenta o cruzamento e daí pega e gera distorção, tá? Então, vou voltar aqui pro meu 1.8K. Tá, e se eu aumentar, passar, vamos dizer, para tá 1.8, vamos botar 3.5K. 3.5K. Então, o que vai acontecer é que vai aumentar o cruzamento, tá? Então, vai aumentar o cruzamento. Então, estava 100 e poucos milha, agora está 200 e poucos milha. Então, ele aumenta o cruzamento. Então, esses dois transistores iriam esquentar mais, tá? Mas a forma de onda da saída não foi alterada, tá? Ele não fica sabendo que tá... Ele vai esquentar mais, provavelmente ia queimar, talvez, esses transistores aí, mas não iria afetar a forma de onda da saída, tá? Então, vamos voltar aqui para 1.8K. E aqui, o pessoal, vamos mexer nesse. Então, se a gente pegasse agora e diminuísse esse cara aqui, ó, vamos botar aqui 1K, 1K aqui e 1K. E vamos rodar a simulação. Tá? Então, o que vai acontecer? Diminuiu esse resistor, então vai ir mais corrente para a base. Tá? O que vai acontecer? Vai aumentar a corrente de cruzamento. Então, olha aqui, ó, tem horas que um transistor está conduzindo 1.4 amperes e outro está conduzindo meio, para ir um para a saída. Tá? Então, veio 1,5 de cima, meio foi... Tá vindo 1,5 de cima. 1 ampere foi para cá e meio foi para cá. Então, esse meio aqui tá só esquentando o transistor. Isso aqui com certeza ia dar problema. Tá? É muito a amplitude desse cara aqui é muito cruzamento. Tá? A tensão de saída diminuiu aqui um pouco, pessoal, mas não foi tanto. Ele não é tão afetado por esse cruzamento aqui. Tá? E o que pode acontecer? Eu posso pegar e colocar um valor aqui, ó, muito grande. Então aqui estava 2.3, eu vou botar aqui ó, 4K. Tá? 4K. E vamos rodar a simulação. Tá? Daí o que aconteceu? Ele aumentou esse cara aqui demais, ó. Ele não teve corrente suficiente para manter os dois transistores ligados quando ele tá no momento do cruzamento. Então ele também desligou os dois transistores e zerou a tensão de saída, tá? E diminuiu a amplitude também. Então se a gente vir aqui e lá calcular a transformada de Fourier de novo disso aqui, da tensão de saída, aqui eu vou colocar como linear. Vocês vão ver que vai aparecer novamente lá as ímpares, né? As ímpares vão aparecer de novo, tá? Então, é importante saber o que cada um desses resistores aqui faz. Porque uma coisa que pode acontecer na prática, pessoal, é vocês fazer todo o projeto e variou um parâmetro lá e aconteceu esse cruzamento. Então, o que pode ser feito? Pode ser colocado nesse resistor R3 aqui, por exemplo, um potenciômetro, tá? Que a gente pode fazer um ajuste nesse R3 ali para ele não dar o crossover. Então, pode fazer um ajuste na prática. Tá? Então, nesse caso aqui, eu poderia até, talvez, diminuir um pouquinho esse resistor aqui, esse diodo, diminuir esse resistor aqui para diminuir um pouco esse crossover aqui, esse cruzamento que está meio alto, estaria esquentando demais. Mas é melhor que esteja dando crossover aqui, ó, esteja tendo um cruzamento de corrente nos transistores, do que eu projetar para um valor muito apertado aqui e depois variar um parâmetro e ele começar a distorcer. Então, é melhor projetar para mais que para menos. Mas não demais, porque senão ela vai esquentar muito. Ok? Beleza? O que mais que eu posso mostrar aqui? Posso mostrar as correntes aqui. Ó. Então, selecionei o de cima, vou colocar aqui, por exemplo, a corrente do resistor 1 e a corrente da base. Tá? Então, olha aqui, a corrente da base segue a corrente do coletor. Então, nesse caso aqui temos corrente, depois não temos corrente. Tá? E aqui nós temos ainda, esse capacitor aqui está invertido, eu vou pegar e vou inverter ele, só para a gente mostrar ele, tá? Eu vou rodar a simulação de novo.
E daí aqui nessa Fórmula 1 eu quero mostrar a corrente do capacitor e a corrente do diodo, tá? Então vocês veem aqui, ó, pessoal, que a corrente do resistor 3, que é a corrente do diodo aqui, ó, ela é praticamente fixa. Olha aqui, ó. Ela é fixa durante toda a operação. Por quê? Porque esses dois capacitores são tão grandes aqui, ó, que vai produzir uma tensão fixa quase em cima desse diodo aqui, ó. Então não vai ter variação de tensão. Se não vai ter variação de tensão, não vai ter variação de corrente. Então ele está com uma corrente fixa aqui, ó, de mais ou menos uns 0,6 mili, né? Uns 700 micro, tá? Que está passando direto nesse diodo aqui, ó, tá? Que é aquela corrente de polarização lá que a gente projetou, ok? E aqui, ó, nós temos a corrente do IR1, tá? Que a gente tinha projetado lá para em torno de 1,5 mais ou menos, né? A corrente desse resistor aqui está 1,5 aquela corrente de polarização. Aqui ele deu em torno de 900, o outro está 700, não dá exatamente a mesma. Mas é importante que ele fique um pouquinho acima da corrente do diodo para manter bem a polarização, tá? E daí a composição dessas correntes aqui vai gerar a corrente da base, ó, que a corrente da base é a maior, tá? É maior. Então, boa parte da corrente, pessoal, que está indo para a base, ó, que é o vermelho aqui, ó, IB, tá? É a corrente que vem para a base. A maior parte dela está vinda do capacitor, olha aqui, ó, que é o capacitor, é a segunda maior, né? Então tá vindo uma boa parte daqui e um pouquinho da corrente vem do IR1, tá? Então ele colabora um pouco para ligar esse transistor, mas a maior parte vem da entrada, tá? Tanto é que se a gente olhar a corrente total da entrada aqui, ó, tá? Ela é maior ainda, porque parte da corrente está vindo para baixo, tá? Porque quando ele tá botando corrente para cima aqui para ligar o transistor de cima, ele tem que botar a corrente para baixo aqui para desligar o de baixo, tá? Então ele liga com um e desliga com o outro. Então a corrente ela fica bem senoidal na entrada aqui, bem senoidal, tem uma característica bem senoidal na entrada, tá? Apesar de ser tudo não linear aqui dentro, para a entrada e para a saída eles são lineares, tá? Então é isso aí, eu vou mandar essa simulação para vocês aí também, para vocês se divertir aí com essa simulação, tá? Feito!